Olá, seja bem-vindo ao canal Box Aberto. Você não é inscrito? Se inscreva no canal, é muito importante que você faça a sua inscrição e dê seu like. O canal está crescendo devagarzinho, a coisa está andando bem. Enfim, eu quero agradecer a todos que futuramente aí vão ter mais novidades. Por enquanto a gente está andando conforme a banda toca, vamos dizer assim, né? Tá muito bom, a gente está crescendo devagarzinho, vão ter novidades daqui para frente. Já estou organizando a salinha lá pra gente fazer os vídeos com um pouco mais de beleza, um pouco mais de organização. Mas tá chegando lá. Bom, hoje é um fim de semana. Hoje é dia de Páscoa, né? Eu desejo a você uma Páscoa abençoada, que Jesus Cristo renasça no coração de cada um. É uma data especial e eu espero que você, nessa Páscoa, reflita às vezes das coisas que às vezes você não está fazendo, que você acha que está fazendo correto, para depois, daqui para frente, você conseguir executar da melhor forma possível. Porque sem Deus e sem Jesus a gente não é nada. Essa frase eu sempre levo para minha vida. Mas hoje, como é um fim de semana que não teve muitos eventos, falamos da Fórmula E, tá tendo NASCAR também, mas ainda está em andamento as corridas, enfim. Hoje eu quero falar de história. E história do automobilismo nos anos 80. Eu vou sempre aqui abordar, quando tiver menos eventos às vezes, alguma história do automobilismo. Seja qualquer segmento, do esporte a motor em geral, no motociclismo também às vezes. Quero fazer ainda contar um pouco da história da MotoGP vindo a Goiânia, eu vou pesquisar um pouco mais a respeito, para fazer um vídeo no canal sobre isso. Isso é uma coisa que eu quero fazer mais para frente. Mas hoje eu quero falar de 1982. E por que eu quero falar exatamente de 1982? Porque 1982 foi um ano muito tenso para o automobilismo. Seja na Fórmula 1, seja na IndyCar, que sempre tradicionalmente é as duas principais categorias do automobilismo mundial. 82, os carros já começou meio confuso na Fórmula 1 devido à questão da superlicença, a briga da FISA com a FOCA, pilotos não aceitando os valores da superlicença, tanto que fizeram uma greve bem no início do Grande Prêmio da África do Sul, o piloto foi dormir em hotel, quase que a corrida foi cancelada, foi uma confusão, enfim, muita gente já sabe dessa história, como é que foi. No fim teve a corrida depois de um acordo, mas a coisa ficou um pouco pesada na época, né? Mas o assunto é exatamente esse. Em 82, os carros estavam teoricamente, um pouco mais rápidos que nos últimos anos. Porém, as pistas e a segurança dos carros não estavam acompanhando isso. E durante os treinos, tem até um vídeo do Piquet falando isso, o próprio Piquet ele teve um acidente durante a temporada que ele falou, olha, o Pironi bateu, destruiu o carro, eu tive também de uma sorte danada, mas o terceiro fica. Ele falou dessa forma pro Reginaldo Leme, numa entrevista para a Globo, no GP Brasil, inclusive. E aconteceu, durante o ano, teve aquela confusão do Pironi com o Villeneuve em Imola, teve também aquela confusão das equipes da FOCA se negarem a correr. Largou 14 carros apenas, 14 carros apenas. E as Ferraris ganharam com aquela briga do Pironi com o Villeneuve. Os dois não combinaram direito lá, houve uma confusão. O Villeneuve ficou muito chateado com o Pironi. E na corrida seguinte ocorreu aquela tragédia. Isolda que o Villeneuve, o carro catapultou ao pegar a roda do carro do Jochen Mass, a marcha do Jochen Mass, e sair praticamente degolado do carro. E a morte praticamente instantânea. Ali já mostrava que os carros não estavam tão seguros como se falavam. Uma comoção muito grande, a modo do Villeneuve. E 2 corridas depois, no Canadá, inclusive o Piquet ganhou essa corrida, a única que ele ganhou em 82, com o motor BMW, Brava BMW Turbo, primeira vitória do motor BMW. BMW é BMW, eu tenho costume de falar BMW. E a largada, né, o carro do Didier Pironi acabou, a Ferrari do Pironi parada, e aí o Ricardo Paletti não viu, devido ele estava em último, com a Zela, um carro horroroso, não viu o carro do Pironi parado e acertou em cheio. Dizem
conversa que o Palete morreu instantaneamente, que a batida foi muito frontal. Tanto mas eles estavam tentando resgatar. Mas isso é conversa. Eles falam que conseguiram resgatar ele, levaram ele vivo e vai morrer no hospital. Pra mim, do jeito que foi o impacto ali, pra mim foi morte natural. E eu vou dar um exemplo daqui a pouco de outra categoria por causa disso. E aí, o carro até se incendiou, foi isso ao vivo em rede mundial. Você imagina. O piloto preso no carro, olha o show de horrores. O piloto preso no carro, de repente o carro explode. E os socorristas desesperados tentando arrancar o piloto do carro em total chama e o piloto desacordado dentro do carro. Então foi um show de horrores aquilo lá. E ali já estava começando um movimento, olha, nós temos que ver o que está acontecendo, porque não tem condições. O piloto morreu praticamente na pista. E passado alguns grandes prêmios, na Alemanha, num warm-up, não foi nem no treino livre, nem no classificatório, foi no warm-up antes da corrida, que geralmente o warm-up é um ritmo de prova bem mais lento, até para testar o carro para corrida. Numa chuva muito forte em Hockenheim, lá era na época o circuito dentro da Floresta Negra, o Alain Prost da Renault vinha devagar, voltando para o box, na reta, e o Pironi acabou não vendo, na chuva, e bateu de frente com a Renault, com a sua Ferrari na traseira da Renault, do Prost. E o Pironi ficou com as pernas praticamente deterioradas, ou a ponto de serem decepadas. Tanto que cogitaram decepar a perna do Pironi na pista mesmo, para tentar tirar ele. E ele não aceitou, ainda estava meio ainda em são, né? E conseguiu, não, pelo amor de Deus, não façam isso. Tanto que o Pironi saiu vivo, em estado grave, mas saiu vivo, conseguiu sobreviver, mas não teve mais carreira na Fórmula 1. Tentou até em 86 andar no Ligier, fez uns testes, andou até bem, mas ele não tinha resistência física. Tanto que ele foi correr de motonáutica e curiosamente morreu numa corrida de motonáutica. É a vida, né? E isso desencadeou em 82 uma mudança do regulamento na Fórmula 1 para 83. Os carros tirariam as famosas saias, né, que eles chamavam, né? O carro não tinha mais. Retiraram o efeito solo, colocaram fundo plano, as asas aumentaram, enfim. Os carros ficaram bem mais lentos, a segurança dos carros até aumentaram na época bastante em comparação aos últimos anos. Isso foi o primeiro passo da Fórmula 1, pelo menos nos anos 80, para a questão de segurança. E foi um ano trágico, porque dois pilotos morreram, um consagrado, Villeneuve, e um novato, que era o Palete, e o Pironi ficou em estado lamentável. Não tinha a menor condição de correr. E no ano seguinte, essas mudanças do regulamento, os carros começaram a pensar mais em segurança. E até nas pistas, inclusive, que estava precisando. E realmente isso fez um efeito. A outra morte foi em 86 apenas com o Hélio de Angelis, num acidente de treino. Trágico, porque não teve socorrista. Era um treino privado, mas não tinha socorrista ideais, né, na época, em Paul Ricard. Mas foi rolando até aquele ano 94, que foi trágico também. Mas isso é uma história para outro dia. E puxando para a Fórmula Indy, para IndyCar, 82 também foi um ano de mudanças. Porque aí veio Mario Andretti saindo da Fórmula 1 para a Indy. Isso trouxe um status para a categoria a mais, né? Só que tinha o mesmo problema de segurança. Porque no ano anterior, em 1981, 3 coisas aconteceram na Indy. Duas em Indianápolis, quando o Rick Mears foi abastecer, foi fazer uma parada de box, né? Vocês sabem que a Indy na época usava metanol, e metanol quando sai e pega fogo você não vê nada, né? E ocorreu um incêndio grande com o carro da Penske na época, e foi um desespero grande. O Mears saiu desesperado porque soltou o combustível, o carro quente, inflamou, foi um desespero enorme. Mas solucionado. Só que, e durante a corrida, uma batida muito feia na curva 3, se não me engano, em Indianápolis, com Daniel Giles, com o Interscorp Cosworth. Ele bateu tão feio, com uma batida muito parecida com o que eu vou comentar daqui a pouco.
Ele bateu de frente, que a batida foi tão violenta que a câmera parou bem em frente com o piloto desmaiado e as pernas para fora. Ali já foi uma preocupação. E em Michigan, um incêndio de grandes proporções nas 500 milhas de Michigan com o Ham Johnson da Menards. O incêndio foi tão feio que pegou alguns outros boxes. A corrida teve que ser paralisada, foi um escândalo na época. Em 82, durante os treinos das 500 milhas de 82, treinos classificatórios, Gordon Smiley com seu Intermedics Cosworth, ele errou a entrada da curva 3 e foi querer corrigir como no misto. E no oval você não pode fazer isso. Você querer corrigir a curva. Se você errou, deixa. Isso para quem corre no oval sabe. Ele voltou de frente. A pancada foi pior que a do ano anterior, de 81, do Daniel Giles. Ele bateu tão feio que ele simplesmente o desfigurou. Dizem alguns pilotos que até a massa encefálica dele saiu. Via na pista. Ele ficou desintegrado, um acidente trágico, um acidente terrível. Na época, mexeu bastante, tanto que a Indy, a partir daí, começou a pensar mais na questão de batidas frontais. Ainda assim, melhorou, mas em 84, o Rick Mears bateu em Saner, que quebrou as suas duas pernas. Ele ficou bom tempo afastado. Johnny Rutherford, em 82, também, em Pocono, teve um problema parecido. Ele bateu forte em Pocono, só que foi de traseira, só que assim, teve até efeitos na sua coluna. Teve que ficar até ausente do restante da temporada, o seu chaparral da equipe de Jim Hall, patrocinado pela Peugeot. E aí, daí, a FIA começou a ficar mais rigorosa com batidas frontais. Mas isso ficou para os Fórmulas. Por Rally não pensou bem assim. Tinha o grupo B lá que era a coisa insana. Até 86, quando um carro atropelou 3 pessoas, 2 crianças, por sinal. E a morte do Henry Teuthoven batendo de frente a uma árvore numa queda num rally na Itália. Foi triste. E dali a FIA começou a ficar mais rigorosa com segurança. E no caso dos Fórmulas, com batidas frontais. Porque ficou uma coisa muito séria. Então, 1982 foi um ano que a segurança começou a ser pensada mais seriamente. Beleza? Essa é a história de hoje. E a gente vai contando outras histórias aí conforme for aparecendo. Tenham uma boa Páscoa. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Fim de semana, abertura do Campeonato Regional de Marcas, Turismo.4. Abertura do MBR e a 4ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Um abraço. Fiquem com Deus.